Fala pessoal, tudo bem? Dia 19 de novembro agora conheceremos o melhor quadrinho segundo o Prêmio Jabuti, o prêmio mais importante aí literário do Brasil, né? Que elege os melhores aí em diversas categorias e obviamente os quadrinhos estão inclusos aí nessa grande festa. Mas afinal de contas, dos 5 indicados, qual é o que realmente merece vencer o Prêmio Jabuti? Eu vou discutir isso aqui agora com vocês. Eu li os 5 quadrinhos que são os finalistas e vou dar o meu veredito aqui. Mas antes de dar o veredito, deixar aquele recadinho de lei. Inscreva-se no canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade. Eu falo de gibi nacional, eu falo de gibi internacional, eu falo de gibi americano, de herói, que não é de herói, de mangá, enfim, de tudo. Tudo que cai na minha mão e eu acho legal aqui falar, eu faço um vídeo. Então inscreva-se. E não esqueça também de deixar o seu like e considere se virar um Mochilover. Seja membro aqui do canal. Eu costumo soltar alguns vídeos antes para membros e também pretendo fazer lives, pretendo fazer outras coisas aí. Torne-se membro agora mesmo. Clica no botão ali que tem debaixo ali na sua telinha do seu celular ou no seu computador e entre para o clube de vantagens do Nerd Mochilinha, tá certo? Pessoal, vamos lá. Quem são os 5 indicados aí do Prêmio Jabuti? O Filho do Norte, de André Toral. Jeremias, Estrela, dos senhores Rafael Calça e Jefferson Costa. Black Orion, do Bruno Sillig. Como Pedra, do Lucas Iohanatan. E Damasco, do Lielson Zene e Alexandre Lourenço. Eu vou ser muito sincero com vocês, que eu já quero começar aqui esse vídeo na ordem que eu acho que vai rolar aí do Prêmio Jabuti, na minha humilde opinião. Aí. O nosso 5º lugar, para mim, eu acho que vai ser o Filho do Norte, do André Toral, que ele fala sobre a história de Gonçalves Dias, o poeta do Brasil, considerado o maior poeta aqui do nosso país. Gonçalves Dias, ele tem uma história muito peculiar e muito brasileira. Ele é filho de uma mulher indígena com um cara branco, então ele pode ser considerado mestiço ali na época, né? E por conta disso ele sofreu muito na vida, muito preconceito, porque ele era um cara moreno, vamos dizer assim, né, para a época, o que não era lá muito bem visto, né? Foi estudar em Portugal e aí virou amigo do Dom Pedro II e por conta disso ele acabou virando o maior poeta do Brasil, né, visto que ele conseguiu ali um tempo e dinheiro para poder escrever suas obras. Enfim, isso estou falando de uma maneira bem grosseira da história do Gonçalves Dias. O André Toral, ele é facilmente um dos maiores quadrinistas aqui do nosso país. Ele é um cara que ele conta apenas histórias brasileiras, basicamente, e histórias do passado do nosso país, e sempre de uma maneira extremamente qualificada. O Filho do Norte, ele não foge disso. Só que tem um problema, na minha humilde opinião aqui. Embora a parte do quadrinho, do gibi em si, ela seja interessante e seja uma história legal de acompanhar, o gibi ele sofre de um problema, na minha humilde opinião, que é que o material complementar, aqui o material que ele não é de quadrinho, e ele tem praticamente aqui umas 12 páginas, 14 quase praticamente, ele é mais interessante do que o próprio gibi. Porque assim, é muito engraçado que o André Toral, ele se aprofunda na história do Gonçalves Dias nesse material complementar, mas ele não faz o mesmo nos quadrinhos. Tanto é que tem aqui algumas partes, tal, falando, o Gonçalves Dias fez tal coisa, ele foi mal visto por causa disso. E aí no quadrinho, isso não é trabalhado, isso não é aprofundado. Você consegue ter
uma ideia melhor de quem é o Gonçalves Dias lendo esse material complementar do que lendo o quadrinho em si. Então, para mim, isso é um problema, porque é um quadrinho, é um gibi. Se eu leio o gibi, eu quero, na minha humilde opinião, é que tem que ter tudo aquilo dentro do quadrinho, do desenho, do gibi mesmo. Não que o material complementar ele não faça parte disso, mas assim, se o material complementar ele é mais interessante até do que o próprio quadrinho, eu acho que o André Toral ele poderia ter escrito um livro ou algo parecido assim. Então assim, o Filho do Norte, gente, ele é um bom gibi, só que ele está abaixo do que o próprio André Toral já entregou nos anos anteriores. Então, por isso, na minha humilde opinião, ele vai ficar em quinto lugar, se é que eles vão divulgar ali na ordem quem né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou se eles vão divulgar só o quinto, o vencedor, perdão, né? Vão para o quarto lugar aqui para mim, Jeremias Estrela, né? Rafael Calce e Jefferson Costa, eles, cara, os caras é o terceira vez envolvendo o material do Jeremias que eles são indicados. Só que Jeremias Estrela ele sofre de um problema que normalmente ele acomete bandas de rock ou artistas de música em geral, né? O problema é que Jeremias Pele ele foi um gibi espetacular. Não à toa, ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2019, porque ele é realmente muito bom, né? Então assim, essa trilogia do Jeremias, ele me lembra muito o Arctic Monkeys, a banda Arctic Monkeys, que eles lançaram um primeiro disco que é espetacular, e aí o segundo é bom, é um disco tão bom quanto o primeiro, e aí no terceiro é um disco legal, e eu senti que isso acabou acontecendo aqui com o Jeremias Estrela. É um gibi muito bem escrito, muito bem desenhado, você consegue ver as qualidades aqui dos autores envolvidos que o leitor já deve ter detectado também nas duas obras anteriores, mas eu senti um leve cansaço aqui em Jeremias Estrela, que é um trabalho até árduo que os dois têm, porque assim, se você lê o Jeremias Pele, você vê basicamente o Maurício de Souza falando, pô, eu criei o Jeremias, mas eu nunca fiz nada com ele. E aí teve que chegar o Rafael Calce e o Jefferson Costa para criar uma mitologia, um background, sabe? Criar um negócio que foi tão influente para o personagem que acabou se refletindo dentro das outras linhas que o Maurício de Souza tem. Então, assim, é uma missão difícil para os autores eles terem que basicamente serem os criadores do Jeremias. E às vezes dá muito certo e às vezes não dá, né? Imagina você pegar um personagem que existe há, sei lá, mais de 40 anos e você ter que fazer coisas por ele, né? Criar aí toda uma história. Rafael Calce e Jefferson Costa fizeram isso. Eles estão de parabéns. Mas eu senti aqui que em Estrela deu uma pequena caidinha. Mas, de novo, não é um gibi ruim, mas comparado com os outros dois, realmente não é uma obra que está no mesmo nível ali. Se você pegar uma nota de 1 a 5, eu diria que o Pele é 5, o Alma é 4,5 e o Estrela ele é 4 estrelas. Então assim, tá dando uma caidinha. Não sei se os autores se cansaram um pouco, e tanto é que essa obra aqui ela até demorou um pouco mais comparada com as outras, né, para ser produzida. Acho que a primeira é de 2018, a segunda é de 2020, essa aqui é de 2023, né? Então teve 3 anos aí de distância e talvez tenha dado uma cansada, tá? Mas não deixa de ser uma leitura muito legal de se ter aqui. Tanto é que gente, eu juro pra vocês, eu li a trilogia em seguida e eu li um gibi por dia. Eu li um gibi por dia de tão legal que é, mas deu uma cansadinha. Vou falar agora também de novo aqui no canal, porque eu já analisei Black Orion, do Bruno Sillig, aqui, e é engraçado que esse aqui é um gibi que não é legal
falar sobre ele porque estraga a leitura. O Bruno Sillig, ele se esforçou muito em criar uma história muito interessante. É uma história que você tem que ler com atenção para você não perder os detalhes. É uma história que ela é basicamente contada de trás para frente. E é um gibi muito bom mesmo. Mas que nem eu comentei na minha avaliação, que eu fiz no final do ano passado aqui no canal, foi que esse é um gibi muito legal, só que ele sofre de um problema que para mim é muito sério. Assim, quando um autor brasileiro ele faz um quadrinho para ser lançado no Brasil, esse gibi ele não tem nenhum elemento brasileiro. Ele não tem nenhum elemento brasileiro, basicamente. Ele é um gibi para gringo ver. Ele é um gibi montado e feito para ser vendido para o exterior, né? Eu acho que isso fica muito claro à medida que você vai lendo aqui, tanta ambientação, ele se passa nos Estados Unidos, etc. O Bruno Sillig, ele é um cara muito talentoso. Mas assim, como a gente está falando do prêmio Jabuti de melhor quadrinho nacional, eu acho que você tem que levar muita coisa em consideração, inclusive o fato dele ser um quadrinho que tem elementos, narrativas, enfim, brasileiras. E Black Orion, apesar de ser um quadrinho muito bom, muito divertido, ele peca e muito nesse sentido de não ser abrasileirado, vamos dizer assim. Recomendo você ler, eu tenho certeza que você vai ler isso aqui. Isso aqui também tem até um problema para quem acha que isso é um problema. Isso aqui é um quadrinho pronto para virar um filme, tá? Ele foi claramente pensado para virar um filme. Tem gente que encontra problemas nisso. Eu, particularmente, eu não acho que isso é um problema. Mas eu já estou avisando aqui para vocês, né? Porque vai que às vezes você pode achar isso um enorme problema. Agora, gente, tem aqui o segundo e o primeiro lugar. Eu vou ser muito sincero que os dois, eles realmente são muito bons. São muito bons mesmo. São dois quadrinhos que definitivamente você merece e precisa ter na sua coleção, porque são duas histórias espetaculares. Na minha humilde opinião, o segundo lugar ele vai ser Como Pedra. O Lucas Yohanatan, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um cara muito bom. Eu fiz uma análise aqui de Como Pedra no canal, também no final do ano passado, que foi quando eu li. E esse aqui é um quadrinho 100% brasileiro, porque ele aborda temas muito caros à nossa nação atualmente, né, que sempre é a questão da pobreza no Nordeste, a questão da fé cega, do problema até da questão evangélica, vamos dizer assim, da questão de você ficar vendendo falsas promessas para poder ascender na vida, e também fala de um problema muito importante aqui no nosso país, mundial, mas também aqui no Brasil, que é a questão da falta de acessibilidade e da falta de auxílio também do nosso sistema de saúde, dos nossos políticos, enfim, da nossa nação, para pessoas cadeirantes e para pessoas que possuem alguma deficiência, né? Então, assim, Como Pedra conta a história dessa mãe aqui, que está aqui na capa, que ela tenta criar a filha dela, que também está aqui presente na capa, que é uma criança cadeirante e que possui alguma deficiência, provavelmente mental, aqui no gibi. E o Lucas, ele tem uma sensibilidade e uma construção de história que é espetacular. Assim, o gibi, ele tem quase não, né? Ele tem 200 páginas aqui, basicamente, e você começa a ler e você não quer parar. Você não para, porque você vai ficando aflito à medida que a história vai avançando, você fica apegado a essa personagem, a mãe aqui da criança, e você não quer parar, fora o domínio dos desenhos, fora as cores utilizadas. O gibi, ele basicamente tem 3 cores, que é a cor branca, a laranja e a preta, que combina muito com aquele clima que ele constrói. As cores, elas são utilizadas de uma maneira muito hábil, de uma maneira que você consegue ver todo o esforço ali que o autor ele coloca na obra,
O gibi ele alterna entre muitos diálogos, né, e momentos silenciosos, que às vezes esses momentos silenciosos eles têm muito mais a dizer do que qualquer diálogo. Definitivamente é um gibi que, se esse aqui ficasse em primeiro lugar, ele não seria um mau vencedor. Para mim, ele seria, no caso, o primeiro lugar, porque eu gostei muito de Como Pedra. Mas é o seguinte, a gente não pode negar que Damasco, do Lielson e do Alexandre Lourenço, ele vai ser o vencedor aqui do Prêmio Jabuti. Por quê? Porque alguns podem acusar Damasco de ser o Asterios Polyp brasileiro. E pode falar que o gibi, de certa forma, ele tem algumas cópias, se é que é possível falar isso. Mas para mim, eu acho que isso especificamente ele não é um problema. Porque assim, Asterios Polyp, para mim, é o melhor gibi do século XXI. Ele é um gibi absurdamente bom, é um negócio espetacular, é um trabalho de anos do David Mazzucchelli, é um gibi que você tem a obrigação de ter e de ler. E Damasco, a gente pode considerar que é o Asterios Polyp brasileiro. Ele conta a história do Saulo, que ele tem uma vida que ele é um trabalhador fudido, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo aí da escala 6x1, para acabar a escala 6x1, é um gibi que ele conversa muito com os tempos atuais. Ele é um cara que ele vive para trabalhar, e aí ele não faz nada da vida dele, ele abandonou todos os sonhos que ele tinha, como por exemplo de ser um músico, para virar um trabalhador de escritório. Então ele se rendeu, ele teve que se render ao sistema capitalista, porque a gente não consegue muitas vezes correr atrás dos nossos sonhos, porque nós precisamos encarar a realidade. E a nossa realidade é que a gente precisa trabalhar feito um corno para poder sobreviver, não é nem viver, para poder sobreviver aí nesses tempos em que tudo é tão caro, tudo você precisa fazer, se você não fizer, você não consegue viver, enfim, né? A gente sabe como que é. E nisso, o Saulo, ele resolve simplesmente largar tudo. Ele simplesmente resolve largar tudo e viver a vida dele. Só que assim, será que isso é uma atitude egoísta? Porque o Saulo, por exemplo, ele tem o emprego dele, onde ele tem as obrigações, ele tem uma namorada e ele tem um gato. Então assim, a partir do momento em que ele deixa tudo isso para trás, ele tem esse pensamento de deixar isso tudo para trás, será que ele está sendo egoísta? Será que ele está indo contra o sistema? Será que ele está sendo que nem Paulo, né, da história bíblica? Porque assim, por que a história se chama Damasco? Na Bíblia, a gente tem o Saulo, que é um soldado, enfim, né? A partir do momento que ele conhece Jesus, ele se transforma e ele vira Paulo. Ele vira Paulo e ele vai até a cidade de Damasco para poder aí espalhar a palavra de Jesus e, enfim, e poder atingir o que ele tanto deseja na vida. Então, assim, será que o Saulo, para alcançar o seu Damasco, ele precisa virar Paulo? E até que ponto isso é uma atitude legal? E o Lielson e o Alexandre, eles constroem uma história que é fora de série. É uma história fora de série, é uma história muito boa. Ela tem diversos momentos aqui, assim como Pedra, a gente também tem poucas cores aqui. O quadrinho, ele basicamente, em muitos momentos, ele é preto e branco, até que o elemento da cor amarela, aqui a cor Damasco, se é que é possível falar isso, ela dá as caras aqui em momentos chaves da trama. Então, assim, é um quadrinho muito bem bolado. Ele demorou anos para ser produzido, e a gente consegue entender o porquê que ele demorou tanto para ser feito, porque ele foi pensado com muito carinho. Ele foi pensado com muito carinho.
é uma história que é batata que ela vai ganhar o prêmio Jabuti, e você consegue entender facilmente por quê. Porque vai ganhar. E sabe como você vai entender isso? Lendo, apenas lendo, assim, porque eu poderia falar bastante sobre Damasco aqui. Eu até pensei em fazer um vídeo, só que aí as questões da vida pessoal, ela acabou me tomando aí e eu não consegui produzir. Mas definitivamente Damasco será o campeão aí do prêmio Jabuti. Vai ser um prêmio merecido, mas como Pedra também, se for o campeão, merece também. Eu acho que são dois quadrinhos que esses dois eles estão muito à frente dos outros três que eu comentei aqui, mas Damasco vai ser o campeão, tá certo? E vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vocês leram algum desses 5 quadrinhos aqui? Você concorda com o meu ranking? Você acha que Damasco vai ser o campeão? Você acha que não? Você acha que Como Pedra merece? Que Jeremias, que Black Orion, ou a história do Gonçalves Dias, aí, o Filho do Norte, também merecia estar na frente? Enfim, deixe aí o seu comentário. Vou debater com você, vou ficar muito feliz de ler o seu comentário também. Não esqueça de deixar o seu like e também de virar membro aí do canal. Virando membro, você vai me deixar muito feliz e você vai ter acesso exclusivo aí, muito conteúdo exclusivo para membros. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!